E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital sueca, e apresento o programa com Rômulus Maia, que também é editor aqui do Duplo Expresso, que está em Berna, capital da Suíça. Rômulus, bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã de terça-feira, dia 22 de janeiro de 2018. Wellington, eu tô meio tonto que eu tô achando que eu tô sendo hipnotizado pela minha própria camisa. Eu não sei se tá parecendo um efeito para quem tá em casa, mas ela tá girando para mim, essa listrinha aí é perigosa. Cuidado para você não ser hipnotizado nessa manhã e perder o horário do trabalho, hein? Vamos lá, cuidado com isso, atenção. Mas, Wellington, vamos ter um programa muito bom hoje, vamos ter daqui a pouco Thaís Moia conversando com a gente mais tarde sobre as sequelas do plano B para o PT, para a esquerda, é importante. A primeira pergunta que eu vou ter para ela é por que ainda é relevante a gente falar sobre isso nesse novo momento, nessa nova etapa, porque segue sendo importante a gente estudar o plano B, aquela manobra, tudo que foi feito ao longo de 2018, porque foi uma coisa demorada, não foi em setembro, agosto, na substituição ali que começou. A coisa começou muito antes e você soube antes aqui dos bastidores da toda a conspiração, se a gente pode dizer assim, ou por exemplo, o complô. Você soube antes aqui no Duplo Expresso que a gente começou a falar disso no final de janeiro ainda, a primeira publicação, que nós fomos os primeiros a falar dessa questão do plano B e da tentativa de puxada de tapete no presidente Lula, o que isso significaria para a esquerda brasileira, e eu vou tentar responder ainda, mas eu quero saber, logicamente, a resposta da Thaís Moia, mas eu acho que ainda é relevante a gente olhar sobre essa questão do plano B, porque o plano B continua assanhado, o plano B continua querendo se impor como a cara da esquerda, entre muitas aspas, brasileiras. A esquerda brasileira. Eu achei interessante, Wellington, o seguinte, quando terminou a campanha, o Haddad veio com aquela história, eu não sou político profissional, mais uma vez negando, eu sou professor, eu não vivo de casa, mais uma vez demonizando a política, eu vou voltar a dar aula. Bom, eu não sei se ele dá aula com um smartphone na mão, né? Porque ele passa o dia inteiro no Twitter. Ele virou aquele recurso, né? A pessoa, para repercutir qualquer coisa do governo Bolsonaro, vai lá à central do plano B, continua sendo a central do plano B, mesmo depois da eleição, e repercute. O Bolsonaro falou isso, o que você tem a dizer, Haddad? É assim, né? Querem, mais uma vez, assim como sagraram ele, o candidato do PT, querem sagrar ele, o chefe da oposição, a cara da oposição e o presidente do PT. Eu mencionei aqui tempos atrás que há uma hipótese de que aquela visita terrível do laranja podre do PT, José Eduardo Cardoso, ao presidente Lula, teria sido, é só uma hipótese, eu não consegui confirmar ainda, mas é uma hipótese, que ele tenha ido lá para tentar pedir a cabeça da Gleisi Hoffmann e falar, se o Lula ajudasse eles a colocar o Haddad como presidente do PT, para ele já se cacifar e ter um palanque para se consolidar e evitar qualquer questionamento a essa situação em que ele quer se colocar de líder da oposição, aí as facilidades, blá blá blá, aquele papo velho que a gente conhece do laranja podre. Esse pessoal todo tá na Europa, olha que coincidência, Tarso Genro, todos na Espanha, né? Tarso Genro, Fernando Haddad, Dilma Rousseff, Laranja Podre do PD José Eduardo Cardoso, Carol Proner, todos esses ali que pressionaram para o Lula se entregar no sindicato, mentindo, falando que ia ser decretada a prisão preventiva, que não tinha habeas corpus, mentindo, dizendo que ele entrava no sábado para sair na quarta-feira. Esse pessoal continua assanhadíssimo. E o Tarso Genro já falou no Twitter que o Haddad tinha que ser imediatamente sagrado presidente do PT. Então, o plano B continua muito ativo. Agora, a gente não vai passar o nosso programa, inclusive você deixou muito claro aqui, Wellington, isso na volta, na volta do programa pouco mais de uma semana atrás, que nós não vamos ficar nos imiscuindo muito nessas brigas internas do PT, mesmo porque com aquele pessoal de lá a gente tem muito pouca interlocução. O pessoal, uma banda do partido quis erradicar a gente, a outra lavou as mãos, sabia quem estava certo, mas lavou as mãos que nem Pôncio Pilatos. Então assim, a gente vai pensar no Brasil, que é muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. A gente tentou ajudar o Lula no máximo das nossas capacidades. Fomos sabotados por membros do partido supostamente dele. Então, assim, embora a gente veja que isso é importante, porque é preciso falar do PT, porque é o maior partido de oposição, é a nossa perna institucional, né, para o que vale ainda de institucionalidade, mas é a nossa perna institucional com maior viabilidade em eleição majoritária, então logicamente que, enquanto analistas, a gente tem que olhar os movimentos. Agora, não vamos entrar e não vamos servir, né, nós aí, você que está nos vendo do outro lado, não vamos servir de massa de manobra nessa briga interna deles, porque se uma banda é podre, a outra tolera a podridão. Então também, muita calma nessa hora. Certo, Wellington Calazans? Certíssimo, Rômulus. Quem botou Lula na cadeia foi essa galera. Então,
ela que tire, se quer tirar. Se não quer tirar, assuma de vez o que é. E Partido dos Trabalhadores, que tem aí a CUT como braço de apoio e que lutou para o fim da contribuição sindical, consequentemente o fim dos sindicatos, Partido dos Trabalhadores, que permitiu, sem muita resistência, o fim da CLT, o fim dos direitos dos trabalhadores, foi isso aí que aconteceu recentemente. Então, cadê a luta? Não houve luta. Qual a luta que está havendo de verdade contra o fim da Previdência? Nenhuma. O pessoal fica narrando tragédia como se isso fosse fazer oposição, e não é. Então, cada um na sua, e eu tenho certeza de que essa esquerda fuleira que está querendo ser formada com o PT jurídico não vinga, e não preciso da opinião da Thaís Moia para afirmar isso antes do comentário dela. Não sei o que é que ela vai dizer, porque aqui a gente não controla o que é que comentarista vai dizer, mas que o PT jurídico é uma tragédia para o Brasil, eu posso ter certeza. Pode olhar aí o que é que está acontecendo com a invasão da justiça na política. Isso aí é fruto do trabalho horrível de Tasso Genro, Zé Cardoso e a caneta de Dilma Rousseff, criminalizando movimentos sociais, criminalizando sindicatos, criminalizando qualquer tipo de resistência ao avanço contra o Brasil e os brasileiros que nós estamos testemunhando. Tudo isso você ouve aqui todos os dias por mim, por Rômulo, por convidados, comentaristas, por quem se respeita. Tá? Não vai demorar, a gente vai ver vai ver gente aplaudindo, como já estou vendo aí, o brilhantismo do combate ao terrorismo no Ceará, nos presídios. Não demora, vocês vão ver que aquele slogan, bandido bom é bandido morto, que foi dito e é dito por Bolsonaro, de uma forma velada, estará sendo exaltada pelo pessoal que se diz de esquerda no Brasil. Porque é muito mais fácil, sabe o quê? Dar porrada no lombo e botar um pequeno torturador à frente da segurança pública para controlar presídios do que ir para a periferia e resolver os problemas sociais. O problema da ponta é sempre mais fácil de ser exposto e jogar para a galera. Eu quero ver é lutar para resolver os problemas sociais, que o que leva a gente à criminalidade é a falta de oportunidade. Eu falo isso porque vivo num lugar que isso está provado na prática. Rômulo também vive num lugar que isso está provado na prática. As pessoas com oportunidades não se ocupam com crime, se ocupam com algo positivo. O Brasil é rico demais para a gente se contentar com pessoas presas, como se fossem macacos num zoológico. Isso é muito perigoso, isso não é ser de esquerda. Bater palmas para isso, bater palmas para higienização é uma coisa muito perigosa. Direitos humanos não podem ser abandonados. Não abandonem isso, porque sem isso a gente não é nada. Sem a empatia, a gente não é nada. O problema da violência não é dar porrada, botar nu sentado no chão, se olhar para o lado, gás de pimenta nos olhos. Não é isso, não. Isso é tortura. O problema da violência é combatido com oportunidade, com acesso a oportunidades de emprego, educação, saúde, dignidade. É assim que se combate. O resto é a datenização da sociedade brasileira, um processo que está sendo apoiado agora pela pseudo-esquerda que nós temos. É isso que sobrou como vitória para celebrar. Agora, Rômulo, tem uma coisa importante acontecendo aí, eu vou querer bater um papo com você sobre isso. Essa questão do Ceará ainda, eu concordo com tudo que você está falando, realmente é uma tragédia humana, e a gente vê assim, os reflexos da fascistização da sociedade, mesmo nas bases da esquerda. Agora, assim como naquela época da intervenção militar no Rio de Janeiro, e a gente fez bastante considerações sobre isso, é algo que a gente tem que ter extrema cautela enquanto
Nós não como analistas, mas quem faz política, como é o caso do próprio governador do Ceará e outras lideranças próximas dele. Por quê? O que são forças populares? Forças populares são aquelas que lutam pelo povo ou que são representativas do povo. O povo hoje está datinizado, como você colocou, fascistizado. Se você for fazer uma enquete, vai dar que 90% quer pena de morte, 90% quer que o presídio seja um campo de concentração, etc, etc. Um governador que está num estado e que vê essa explosão ali de ações, ainda não está muito claro, pelo menos eu não sou de lá, então eu não sei os bastidores, mas a população cobra uma resposta. Se ele parecer leniente, ele vai implodir, a autoridade dele enquanto vai implodir. Agora, a resposta que ele está dando é adequada? Não, não é adequada. Agora, é muito complicado para a esquerda lidar com esse tipo de situação de crise de segurança pública, porque isso a gente lembrava, e por isso a gente chamou muita atenção na época da intervenção militar no Rio de Janeiro, uma das coisas que destruiu uma liderança da qualidade de Leonel Brizola foi a Globo conseguir colar nele a pecha de que ele era tolerante com crime, tolerante com tráfico, que deixava, a pessoa inventava que ele deixava o tráfico porque a filha dele, a Neuzinha Brizola, tinha que buscar lá a partida dela de cocaína. Tudo eles foram juntando e falando que ele não subia, no governo dele a polícia não subia morro, a questão do arrastão, tudo isso. Então, porque era uma política de direitos humanos. Inclusive, no segundo mandato do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, ele teve como vice-governador Nilo Batista, que é um penalista e um humanista da primeira qualidade. Agora, uma coisa são políticas de direitos humanos, outra coisa é uma liderança política com preocupações políticas, inclusive, de se reproduzir no poder. Então, é muito complicado uma liderança política tentar refletir, aceitar refletir acriticamente diante das demandas da população, que são equivocadas, é lógico que são equivocadas, mas discutir um discurso de direitos humanos, direito penal mínimo. Eu já falei, eu sou a favor do direito penal mínimo, sou a favor do direito penal mínimo, sou a favor de direitos humanos, sou a favor de todas as pautas morais, libertárias, tudo isso daí. Agora, eu não sou político, eu não estou disputando mandato, não vou concorrer em eleição daqui a 4 anos. Então, é complicado, eu concordo que o que a gente está ouvindo, a gente precisa ver os dois lados, ter uma perspectiva crítica, ver por que está acontecendo isso. Agora, a maneira de tratar essa questão é muito complicada, é o nosso campo desfavorável, aquela história do Bolsonaro fazer, em vez de falar da Previdência, em vez de falar dos desmontes da Petrobras, eu vou ficar falando de kit gay, de rosa e azul, vou ficar falando de posse de arma, é a mesma coisa. Quando a gente vai discutir segurança pública, é um dos nossos calcanhares de Aquiles diante do estágio de fascistização da opinião pública brasileira, inclusive nas classes populares. Se você for na periferia, as pessoas têm criam assim, né, um ideal do que é o pobre lá, não sei o que tal, mas se você for fazer uma enquete nas periferias e nas favelas, inclusive nas favelas do Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou. As pessoas são essas, do prende e arrebenta, porque elas já vivem na barbárie. Então elas acham que barbárie do mal se combate com barbárie do bem. E a gente sabe que tem que ser combatido é a barbárie. Mas é muito complicado para a liderança política, tem que ser algo muito refletido como abordar essa temática e ainda mais quando está em ação lá a questão da... Então, assim, qual sinal você manda para a população? Você está sendo leniente, não está? Você está sendo incompetente? Então, assim, é complicado. Não sei os bastidores, não conversei com as pessoas, parece que tem coisas subterrâneas nessa questão dessa movimentação, mas é complicado. Mais uma vez, a gente tem que ter uma cautela, assim como nós defendemos de uma maneira muito impopular lá naquela questão da intervenção militar do Rio de Janeiro. Nós falamos, olha, não hostiliza as Forças Armadas, fala que é uma instrumentalização das Forças Armadas para finalidades políticas, fala que eles não estão despreparados, mostra empatia e diz que você está expondo cabos e soldados que são tão pobres quanto aqueles favelados, se bobear são vizinhos até de favela, você está expondo eles ao perigo da segurança pública, da criminalidade, da cooptação pelo tráfico, tudo isso para mostrar o equívoco e dizendo que vai morrer de podre, mas não, que vai cair de podre essa intervenção, mas não fazer como fez, por exemplo, o Vadir Damus naquela época, de entrar e utilizar, olha esse fascista desse cabo, esse soldado revistando crianças, isso é fascismo, é ditadura militar, porque você está alienando as Forças Armadas, você está alienando principalmente o grosso da população que se sente insegura, seja real ou não adianta discutir número, é uma sensação criada, você vai alienar essas pessoas e você deixa de dialogar. Então, mais uma vez, cautela é extremamente necessário nesse episódio, Wellington Calazans. Ô, Rômulo, isso tem uma coisa que a gente às vezes peca
porque a gente pensa menos na gente e mais na tentativa de resolver as coisas. Seria muito cômodo, né, eu procurar o governo do Ceará, algum representante da política do Ceará, e falar: olha, bota aqui um banner ou joga aqui na minha conta Y, eu vou ficar defendendo aqui essa política sua. Mas isso a gente não vai fazer aqui no Duplo Expresso sob hipótese alguma. Porque quem tem vergonha na cara tem que ter vergonha na cara do princípio ao fim. Do contrário, foi mais um sem vergonha, fingido. Eu não vou postar aqui texto assinado por anônimo falando que uma pessoa que assume a segurança pública de um Estado vai consertar o problema da violência do Ceará porque está enquadrando preso. Eu quero que ele conserte do lado de fora. Aí ele está certinho. Ele vai merecer meu aplauso sem precisar me pagar jabá, sem precisar de texto de anônimo. Eu mesmo vou assinar, pode ter certeza, sem medo de ser feliz. Da mesma forma que você está me assistindo, e a gente aqui foi injustamente acusado quando a gente cobrava o papel institucional das Forças Armadas. Muita gente dizia que a gente defendia militares, mas você não vai ver aqui no Duplo Expresso nenhum texto dizendo que Mourão é simpático com a imprensa, que mostra um outro lado, contrário ao do que é Bolsonaro, que ele é brincalhão. Ou seja, ele é todo fofinho. Mourão é tão lindo e fofinho. Vá lá no 171 e leia esse texto. E você que às vezes quer comparar o nosso trabalho com aquela porcaria, você não presta para ser meu público. Me desculpe. Eu não puxo o saco de ninguém porque eu não quero idolatria também. Eu falo isso o tempo todo. Nem me venha com idolatria, que isso não cola. Idolatria atrapalha a resistência. Idolatria permite que uma pessoa tome decisões erradas, como Lula tomou, e a gente só veja depois, no final, a porcaria que foi feita. Aguentar aí os Fux da vida, Barrosos da vida e tudo mais, com o que o PT fez na justiça, com essas leis terríveis contra o povo, contra os movimentos sociais. Por causa de idolatria. Se a gente tivesse uma imprensa de esquerda de verdade, a gente iria ter política de esquerda de verdade. Mas o pessoal preocupado com banner da Caixa Econômica Federal, do Sebrae, faça aí uma retrospectiva e você vai saber de quem é que eu estou falando. E passando a mão sobre a cabeça. Na semana de entrega do pré-sal, Lula estava falando de coxa e peito de frango, minha gente. Eu fui massacrado. Até umas desvairadas por aí saíram espalhando coisas de que eu era assediador, não sei o quê. Tudo combinado com esses deputados canalhas que não fazem nada e que estão acostumados ao tapinha no ombro de muito blogueiro que vive de jabá. Muito blogueiro que é assessor e que não vai no gabinete. Certo? É assessor para escrever texto fofinho. Isso aqui você não vai encontrar no Duplo Expresso, e essa denúncia, quem quiser apurar, apure e acha fácil. Acha fácil. Então, eu tenho muito orgulho de ser um ativista independente, como certamente Rômulus tem. Porque a minha consciência é muito tranquila. Eu durmo pouco, porque eu não preciso dormir muito. Dizem que velho não precisa dormir muito. Então, estou ficando velho, durmo pouco. Certo? Mas as poucas horas que eu durmo, e não é efeito de cocaína antes que apareça alguém para falar, nada contra quem usa. Quem quiser usar, que use. Certo? Pode ser até o natural, né, Wellington? A folha de coca diz que já dá esse gás aí, tipo cafeína e tal. Mas eu acho que não exporta aqui, né? Mas, pessoal, eu vejo os povos lá antigos, indígenas, lá do altiplano boliviano, peruano, o pessoal fica mascando aquela folha de coca. Esse eu acho que é autorizado, né? Mas eu acho que aqui na Europa não vende. Pois é, então, antes que falem bobagem, eu durmo pouco porque eu não preciso dormir muito. Ponto. Tá? Mas com a consciência tranquila, as poucas horas que eu durmo. E dedico o meu tempo, a minha vida, aos meus trabalhos, que eu não preciso dizer quais são, até porque alguns deles têm cláusulas de confidência,
confidencialidade, perdão, certo? Porque eu trabalho com informações delicadas de alguns Então estados. você já fala demais do que você trabalha. Você, quando tem muitas vezes uma viagem, você fala para onde está indo, o que você vai fazer. Você já fala até demais, eu acho. Pois é, mas então algumas pessoas que questionam isso, porque teve uma frustrada que escreveu aí numa das redes sociais que nós não éramos bem colocados nos nossos países, por isso éramos tão agressivos nas coisas do Brasil, porque encontramos um mote. Veja só, eu recebi um print aí de um amigo meu com uma frustrada falando isso. Aí eu tenho a dizer que eu moro num bairro nobre aqui na Suécia, minha gente, certo? É fruto do meu trabalho, certo? Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu suor. E eu trabalho é muito. Não tenho hora para escolher, não. Eu trabalho o dia todo, todos os dias. Então, eu tenho a É dizer cada uma, que. Wellington, desculpa aí, essa tem que comentar. Assim, logicamente eu vou tentar. Eu queria morar num apartamento maior, queria, logicamente, mas assim, modéstia à parte, eu também consegui. O pessoal conhece até o meu currículo, sabe? Da minha qualificação, os anos que eu estudei, os escritórios pelos quais passei, os institutos, as consultorias para quem que eu prestei. Então, assim, obviamente, problema financeiro nunca tive. E você falava aí que mora num bairro bom, eu recomendo quem conhece Berna, procura o bairro de Lengasse. Vai ver aí se é bom, se é ruim, se está entre os melhores ou os piores da capital suíça. É aqui que eu moro. Eu estou até entregando quase o meu CEP aqui, o Wellington Calazans, mas é só o que faltava mesmo. Dizer que é frustração. Olha, eu quero dizer o seguinte, se a gente tivesse algum problema financeiro, a Suíça, das 10 cidades mais caras do mundo, 4 estão na Suíça, inclusive a minha Berna. Berna, Genebra, Zurique e Lausanne. As 4 estão aqui. Se eu tivesse algum problema financeiro, eu não estaria morando aqui. Seria impossível, Wellington Calazans. Pois é, mas aí o pessoal não tem a que se apegar. Essa turma que finge que é ativista, mas na verdade vive de penduricalhos e está perdida sem saber o que fazer com a derrota do Andrade. Essa turma aí quer encontrar no outro uma explicação para os seus próprios fracassos. Wellington, eu queria rapidinho comentar, voltar um pouquinho o que você estava falando, que eu acho que foi muito importante o que você falou. Uma das funções do Duplo Expresso que a gente se propõe é fazer a meta-análise da imprensa, do partido da imprensa golpista, mas também da blogosfera dita progressista, que muitas vezes se comporta como globosfera. Não é verdade? Olha aí como elas estão jogando em dobradinha agora mais uma vez com essa história do Flávio Bolsonaro. A gente tem que olhar. Você falava ainda há pouco do general Mourão, então a gente tem que ter a mesma cautela que a gente tem com os outros elementos do governo, a gente deve ter com o general Mourão. Agora, a gente sempre tem que ter uma decisão informada, por quê? Porque isso é jogo de cachorro grande, briga de cachorro grande. Então, quem que está se opondo, isso eu achei interessante, porque foi uma tese que a gente levantou aqui e está sendo refletida em diversos artigos que eu tenho lido aí pela blogosfera. O pessoal pegou isso e está reverberando, que é o quê? Não interessa a classe política, principalmente aquela representada no Congresso Nacional, mas também governadores, etc., não interessa a substituição do Bolsonaro, que está enfraquecido e já é fraco por natureza pela enormidade de esqueletos que tem no armário, pelo Mourão, que vai enquadrar com muito mais facilidade. Vai ser um trator, vai passar com rolo compressor por cima do Congresso. Não interessa a ministro do STF, não interessa a Procuradoria-Geral da República, a nenhum dos representantes institucionais golpistas, que foram os que se juntaram para fazer o golpe contra o povo brasileiro e contra a soberania nacional, não interessa o Mourão. Por quê? Porque o Mourão vai entrar e vai ser nacionalista? Não necessariamente, apenas porque eles vão perder a capacidade de cobrar pedágio. Então, se o Mourão for negociar a entrega, vai negociar diretamente lá fora e vai botar o cabo e o soldado que fechavam o STF, vai mandar um outro cabo e um soldado, outro destacamento para o Congresso Nacional. Não precisa, só uma ligação e falar assim, olha só, eu estou sabendo disso aqui, o relatório de inteligência que você fez tal, se junta com a perna do judiciário midiática ali do Sérgio Moro e enquadra esse pessoal. Então, é óbvio que a classe política tradicional, essa mesma que atuou no golpe, está muito preocupada com a substituição, que já aparece aí, talvez
talvez encaminhada, do Mourão, do Jair Bolsonaro pelo Mourão. Então a gente não pode também ser inocente de servir de massa de manobra dessas pessoas que não são nacionalistas. Essa direita que está no Congresso, ela toda votou aí reforma da Previdência, fim do direito trabalhista, entrega do pré-sal, votaram tudo. Então, é lógico que entre um governo autocrático e um governo, por mais corrupto que seja, e entreguista político, é preferível se constituir mais um governo político, da classe política, porque a política é a nossa única saída. Agora, a gente não pode ser visto, a gente tem que fazer escolhas informadas, a gente não pode ser massa de manobra e identificar claramente que a ascensão do Mourão não interessa às pessoas e elas que vão trabalhar mais pesadamente para manter o Bolsonaro enfraquecido. E não vai ser para impedir entrega, para impedir destruição dos direitos, para impedir reformas previdenciárias. Vai ser para continuar cobrando seus pedágios. Então a gente tem que tomar muito cuidado também aí, porque manter o Bolsonaro tampouco vai ser solução. Esse pessoal vai ganhar alavancagem, o ministro do STF vai ousar mais, tudo isso. E esse pessoal, quando ousou nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, não foi para nosso benefício, Wellington Calazans. É isso aí, eu estava escrevendo aqui, por isso que eu demorei um pouquinho de voltar. Para o York, tem um imbecil aí no chat chamado Walter Ramal, perguntando se a gente é contra Lula. Walter Ramal, vá para o inferno. Ou no bote na Sibéria, não, pode excluir. Quem assiste ao Duplo Expresso sabe quem foi que defendeu Lula. Sabe quem é contra Lula? Dilma Rousseff, Zé Cardoso, Carol Proner, Fernando Haddad, que disseram a Lula para se entregar que quarta-feira, se entregar no sábado, que na quarta estaria solto. Até hoje ele está lá mofando. Esses são contra Lula. Tá, imbecil? Sai daí. Sai. York, não perdoa. Tá? Eu ia escrever, mas nem preciso. Já falei aqui ao vivo. Hoje eu estou assim, paciência zero com esse povo imbecil. Tá? Esse povo aí que vai bater palma daqui a pouco para torturador que assume Secretaria de Segurança Pública e maltrata preso para ter vitrine, enquanto nas ruas e nas favelas o tráfico continua, a criminalidade grossa, a pesada dos ricos continua. Escravizando do lado de fora também. E do lado de dentro é a vitrine da higienização. E essa esquerda de boina de Che Guevara, da classe média, com peso na consciência, vai aplaudir para dizer que é uma espetacular política de segurança pública. Tá? Enquanto alguns governadores estão lutando pela securitização, que é o fim do papel do Estado na arrecadação, jogando mais pessoas na miséria e na criminalidade. Então vamos debater política como políticos e não como fã-clube de A, B ou C. Estamos passando um momento delicadíssimo no Brasil. Muito delicado. É vergonhoso, Rômulo, sair aqui em Estocolmo para conversar com intelectuais, com jornalistas, para explicar esse Brasil daí. É duro para a gente escrever um programa para uma televisão aqui, explicando que o governo de ditadura de entreguismo tem como oposição uma esquerda diversionista. Eu fiz a lista dos avanços contra o povo e contra a soberania do país e a lista do que se dizem, daqueles que dizem, aliás, fazer resistência. Sim, não comunicam. A resistência de um não tem nada a ver com o avanço do outro. Enquanto um fala de entregar o petróleo, a floresta amazônica, o espaço aéreo, a soberania popular, o outro está preocupado com cor de camisa, está preocupado com Jesus na goiabeira. Minha gente, você que está me assistindo, acorde. A gente precisa montar um partido de esquerda no Brasil. A gente precisa montar um partido de esquerda no Brasil que fale sobre assuntos verdadeiros. Até quando esse diversionismo vai ocupar a sua mente, o seu dia e a sua consciência? Tá feio, tá feio. A gente não está fazendo nada.
E olha que eu estou falando, eu vou repetir, para um público privilegiado, que tem internet, que tem celular, que essa hora da manhã ainda pode assistir alguma coisa, enquanto outras pessoas estão aí se matando para ganhar um salário de merda, sem segurança do trabalho, sem garantia nenhuma, sem contrato. Outras estão acordando cedo porque estão procurando, porque nem tem. Outras não estão acordando porque nem conseguiram dormir, de fome, de preocupação, de estresse. Tem muita coisa séria para a gente discutir. Eu sei que eu não sou o dono da verdade. Eu sei que eu não vou esgotar todos os problemas, eu sei que não vou resolver absolutamente nada, mas plantar sementes é muito bom. E essa semente de reflexão a gente tem que plantar todos os dias, Rômulus, porque esse é o nosso papel. A comunicação serve para lembrar que existem diferentes realidades. Você que está me assistindo, faça suas escolhas. Eu fiz as minhas. É isso, Rômulus. Tá certíssimo, Wellington. E eu acho que, eu já falei aqui, né? A gente fez um estirão para tentar, ali nos 48 do segundo tempo, impedir a consolidação do golpe, a prisão do Lula, em que a gente negligenciou diversos aspectos da nossa vida, até muitas vezes em prejuízo da nossa saúde. Eu falo por mim mesmo, posso dizer isso, que virei noite, comi mal, ganhei peso, e só agora eu estou começando a reverter o mal que eu mesmo me causei para me dedicar assim, plenamente de corpo e alma nos meus 2 anos e meio, 3 anos ao combate ao golpe no Brasil. Isso se reflete em toda a equipe do Duplo Expresso, tenho certeza que se reflete em diversas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E aos poucos a gente está retomando a vida, porque agora vai ser uma corrida de maratona, não é mais tiro de 100 metros, então a gente precisa se cuidar. Mas a gente tem um benefício quando a gente deita na cama à noite para dormir, que é a consciência tranquila. Falar assim, olha, eu fiz tudo que eu podia, nós fizemos tudo que podíamos, sofremos na carne por, às vezes, expor questões que não convinham, né, àquela narrativa, aquele entretenimento criado, e então agora a gente pelo menos pode partir com essa consciência tranquila para essa próxima etapa de combate, na certeza de que a gente fez o nosso máximo, né? Então o nosso papel é esse, a gente vai continuar fazendo isso, denunciando tudo que está de errado, muitas vezes desagradando, contrariando interesses, tá aí a gente falando de questão de promiscuidade entre blogs e blogueiros e políticos, às vezes até uma promiscuidade financeira, não só de proximidade. Isso certamente não gera sorrisos nessas pessoas cada vez que a gente volta a esse tema e indica esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação. A operação Impinça entre a blogosfera dita progressista e a grande imprensa, o partido da imprensa golpista. Isso toda vez que a gente fala tampouco gera amizade. Mas o nosso papel aqui é falar o que precisa ser dito, não o que as pessoas querem ouvir. A gente nunca joga para a plateia. Então, nós estamos dispostos a comprar certas brigas, principalmente brigas que, se não for a gente, ninguém mais vai comprar, porque muitas pessoas têm rabo preso, então tem uma certa covardia diante da plateia, né? Porque tem plateia, então acho que tem que jogar para a plateia. Aqui não, aqui a gente tenta construir um conhecimento e um posicionamento político em rede. A gente está sempre aberto à contribuição de cada expressionauta, cada membro da comunidade. Inclusive, é um prazer sempre ler a contribuição das pessoas nas sessões de comentário, nas reações, nas diversas plataformas que a gente tem. A gente passa o dia, a gente prestigia muito, é muito importante para a gente. Muitas vezes a gente ajusta o rumo em algumas coisas, pegando posições dessas pessoas e vendo se o que a gente falou reverberou bem, principalmente na forma em que a gente fala, para ver se a mensagem está passando da maneira correta. Então, é um prazer e uma riqueza. Se a gente pode tirar algo de bom, né, de toda essa tragédia que está acontecendo no Brasil, foi a gente ter se conhecido, você que está aí do outro lado, ter conhecido a gente. Se não fosse o golpe, eu não estaria aqui, certamente, então não sei você, mas eu estaria trabalhando de volta no escritório de advocacia desses grandes. Até tive oferta aí, quando estava enrolado com doutorado, para trabalhar num grande escritório em Genebra, mas não fui, parei, né? Estava realmente engajado nessa questão. Então, não tenho procurado mais isso, não consigo pensar mais na minha vida, embora logicamente tenha projetos profissionais paralelos, mas não consigo pensar como sendo apenas um cidadão privado, fora da esfera pública de debate, porque eu descobri que isso é algo que eu amo fazer e algo que realmente trata uma ansiedade que eu tenho com relação aos destinos dos brasileiros, dos milhões de brasileiros que não têm a sorte de estar na posição que eu estou. Então, realmente, eu acho que foi algo que veio para ficar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vieram para a luta, muitas das pessoas que estão nos assistindo, também antes eram pessoas
pessoas aí pacatas, estavam no seu trabalho, até conversava com a família, conversava no trabalho alguma coisa, mas não tinha um posicionamento político tão exacerbado e uma militância de fato mais exacerbada. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas foram trazidas para a arena pública, para a arena de debate, e é bom. Então a gente está construindo, são sementes, construindo, como você falava aí, plantando sementes e construindo a consciência política, mas lógico que a gente quer reflexo disso na realidade. Então você falava aí da necessidade de ter uma esquerda de verdade no Brasil, que não caia no diversionismo, não aceite ser perna de pinça de manipulação da opinião pública junto com a direita, e é verdade. E a gente vai continuar fazendo aqui, a gente vai continuar sendo a mosca na sopa, né, Wellington Calazans? Com certeza. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, o seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Se você puder compartilhar aí para dar uma força para a gente, eu vou ficar muito grato, porque estamos com problemas no nosso time da produção, problemas de saúde, inclusive, de Camila e Carlos Krebs, e eu gostaria que vocês dessem esse apoio na divulgação, porque o York está sobrecarregado hoje, a Patrícia está ocupada com outras coisas, então a nossa equipe é pequena e eu peço a sua ajuda no compartilhamento e no convite para que outras pessoas possam assistir e possam debater com a gente. Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, horário de Brasília, nós estaremos com a Thaís Moia como comentarista falando sobre o tema que complementa um pouco isso tudo que a gente já vem falando aqui na abertura do programa, até esses minutos que antecedem a chegada dela. Olha, Rômulo, falando um pouco sobre o que está acontecendo com o governo Bolsonaro no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com o oportunismo também de algumas ONGs. Né? Eu estou vendo aqui na Europa, e eu falo, quando me preocupa é quando ONGs aqui da Suécia começam a se assanhar sobre o desmatamento na floresta amazônica. Então eu recebi já, desde a semana passada até ontem, eu recebi algumas ligações de ONGs daqui, me perguntando, me pedindo alguma informação sobre o que está acontecendo na Amazônia. Eu falo, você quer saber o que está acontecendo? Você procura na Noruega, a empresa X, procure saber quem é Paulo Sérgio, que morreu assassinado por denunciar a poluição de rios a partir de resíduos tóxicos. Você vai encontrar muito mais. A floresta amazônica existe porque a gente sempre soube preservá-las. Então, ao invés de condenar o Brasil e o povo brasileiro porque Bolsonaro fala um monte de porcaria e é uma verdadeira aberração e me envergonha, procure também aqui nos vizinhos a atuação deles junto ao Brasil e o que está fazendo no Brasil. Como conseguiu, por exemplo, poços do pré-sal, reservas do pré-sal por preços mais baixos, como se favorece dos nossos minérios e da exploração da floresta. Na próxima você fala como que eles conseguiram acesso criminoso aos dados geológicos da Petrobras, corrompendo pessoas e pegando o mapa do pré-sal, que era uma informação estratégica do governo brasileiro e da empresa, várias coisas aí, né? Inclusive falando que é uma companhia estatal, a Hydro, lá que envenenava os rios da Amazônia, e uma liderança ribeirinha foi denunciar que estava morrendo envenenado, aí aceleraram e mataram a bala mesmo. Era a Hydro, estatal da Noruega, que se fundiu com a Statoil, que também era estatal do petróleo, a Hydro da mineração. E as duas, agora para fazer um rebranding, Wellington, que estava muito feia a coisa, virou Equinor. Olha que bonito, Equinor tal. Pois é, esse pessoal, muito bem, Wellington. Quero ver se vai sair publicada essa sua pontuação, Wellington. Pois é, acho pouco provável. Aí correm, mudam de assunto. Olha que lua grande, aí sai correndo. Né? Eu olho para a lua, todo mundo, aí quando eu olho para o lado não tem mais ninguém por perto. É assim. Né? Todo mundo falando da lua que está grandona. Todo mundo. É impressionante. É linda a lua, né? O mar é lindo. Vamos falar receita de bolo aqui, Rômulo, que eu acho que a gente vai ganhar mais, viu? A esquerda nossa é tão poética. Né? Eu comecei a escrever poema. Deixar de escrever letra de música radical. Né? Vou escrever Ai, se eu te pego, assim, poesias, né? Desse mundo maravilhoso, para ver se
as pessoas compartilham mais, as pessoas se engajam mais, porque é joelhinho e bumbum que dão audiência, que fazem o compartilhamento bombar, como diz Rômulus, que lacram nas redes sociais, né? E a gente aqui tentando ser sério nesse mundo de brincadeira. Tá achando que eu estou pessimista? Você que está me assistindo? Tô não. Estou fazendo reflexão, sabe por quê? Porque quem tem que fazer reflexão sobre os nossos erros somos nós mesmos. Então, eu estou fazendo só uma pequena retrospectiva. Retrospectiva de menos de um mês de programa na volta. Que um mês, menos de 2 semanas na volta do programa. O que eu tenho visto, absurdos sucessivos. Vou falar aqui uma coisa boa. Samuel Gomes entrou em contato comigo ontem e ele está no Piauí, Rômulus. Ele está no Piauí. Pode anunciar isso, ver se não vai prejudicar. Sim, já está. Já está, inclusive, no Twitter do senador Requião. O senador Requião escreveu aqui: o braço armado dos grileiros no Piauí é um tal de Matias, contra o qual há um mandado de prisão nunca cumprido. A casa de Clóvis Paduan, que é o cliente do Samuel Gomes está trabalhando como advogado de defesa do Clóvis Paduan, foi demolida por tratores, mas agora está sendo reconstruída. Paduan resiste. Estou lendo aqui o Twitter do senador Requião, que sintetiza bem o que o Samuel conversou comigo. O Clóvis Paduan está no sul do Piauí, ele é do Paraná. Já é um senhor de idade. Ele queria plantar, cultivar a terra, viver honestamente como um agricultor, como quem quer trabalhar, acostumado a trabalhar. O que está acontecendo no Piauí, que ainda é Nordeste, está acontecendo dali para cima, no norte do Brasil. Sabe o que é? Empresas estrangeiras estão grilando terra, roubando as nossas terras para exploração de minérios e para o usufruto delas mesmas e dos seus países de origem. A justiça brasileira totalmente conivente. Essa justiça que Haddad disse que vai dar mais poderes, totalmente conivente. O chefe dessa aberração, esse tal de Matias, tem prisão preventiva decretada há mais de quase ano. E ninguém foi lá pegar o cara, protegidinho dos interesses internacionais. Isso dentro do nosso país. Você está vendo aí alguém falar sobre isso, minha gente, lá de fora? Tá não. Você entendeu que não dá para brincar com perfumaria, com goiabeira, Jesus na goiabeira, com azul e rosa? Que por coincidência hoje eu e Rômulus aqui estamos de azul e rosa. E com, não é? Tecidos psicodélicos na frente dos refletores para deixar você hipnotizado pelo que estamos falando, tudo subliminar, porque a gente foi treinado, eu pela KGB e Rômulus pela CIA. Não é? Então, desculpe a minha cara de mal-humorado, mas é porque tudo cansa. Existem problemas de verdade aí acontecendo. Eu estou falando da Suécia, bem longe. Isso aí era para estar sendo denunciado nas rádios, TVs, blogs, todo mundo. Uma força conjunta. É a entrega das nossas terras. A gente está deixando de ser dono do nosso próprio país.
E ninguém está falando sobre isso no Brasil, Romulo. Wellington, e é duplamente ilegal. A gente tem que lembrar que não é xenofobia. Eu queria que o brasileiro fosse. Não, é ilegal, duas vezes. Primeiro, porque estão fraudando, pegando terras devolutas e fraudando mediante a grilagem. Isso normalmente os latifundiários brasileiros já faziam nas fronteiras agrícolas, na região norte, centro-oeste. Mas, além disso, desde que o presidente Lula pediu à Advocacia Geral da União, no segundo mandato dele, um parecer em que constou que não pode estrangeiro adquirir terra no Brasil, isso é ilegal, o cartório não pode fazer. Então, o que esse pessoal está fazendo, que o Samuel Gomes está se inteirando muito sobre esse assunto lá, na defesa desse indivíduo? Esse pessoal tem uma máfia com os cartórios, máfia com o latifundiário local, usam laranjas, estão associados ao judiciário, a tudo isso, para colocar em nome de laranjas, e às vezes fundos estrangeiros, que você pensa que são fundos de universidades americanas. Aí não vou mencionar ainda aí, para não furar a questão, né, o Samuel lá trabalhando, às vezes fundos de universidades que pessoas dizem, essa grande universidade americana, essa referência intelectual acadêmica, o fundo dos funcionários está comprando com laranja terra no Brasil grilada de maneira ilegal e contrariando a legislação brasileira. Então, assim, o jogo é pesadíssimo. O Piauí está na fronteira agrícola brasileira hoje, que é onde há os maiores ganhos de produtividade atualmente, que é o Mato Piba. Então, o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, o oeste da Bahia, que é uma região em que o bioma é cerrado, não é Caatinga, não é Mata Atlântica, é o cerrado. Então, mal ou bem, as culturas que já eram muito produtivas do centro-oeste podem facilmente ser adaptadas e cultivadas nesse local. Então, é onde há maior expansão agrícola no momento, e esse pessoal está vindo com grana de fora, se associando ao que tem de pior no funcionalismo público brasileiro, cartorial, tudo isso, para fraudar, roubar essas terras e, inclusive, recorrendo à violência, métodos antigos de violência no campo que a gente conhece, né, mas agora patrocinados por gente de fora também com sotaque estrangeiro, Wellington Calazans. Estamos na expectativa da chegada da Thaís Moia. Não sei se ela já está aí, já está com a gente. Está aqui. Opa, desculpa, Thaís. Minha tela estava pequena, não estava aparecendo você em cima aqui. Desculpa, Thaís Moia já chegou. Bom dia, Thaís Moia. Bem-vinda ao Duplo Expresso. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom começo de 2019. Saudade do pessoal. Maravilha. Estar aqui de volta. Ô, Thaís, eu queria pedir o seguinte, já no início do programa eu falei, eu queria que você começasse explicando por que você considera que eu dei minha resposta. Não sei se estava acordado ainda, porque você está sem horário de verão, então para você são 6h05 da manhã, o horário de Brasília agora são 7h05, mas para Thaís Moia, que está no Nordeste, são 6h05. Então não sei se você estava com o beijo no início do programa, mas eu falei que eu acho importante que se estude ainda, né, toda a conspiração para trás, né, o complô do Plano B, porque esse grupo continua ativo e querendo chefiar a oposição. Então você vê um Tarso Genro dizendo que o Haddad devia ser imediatamente sagrado presidente do PT, em substituição a Gleisi Hoffmann. Você vê a central do Plano B continuando a ser central do Plano B, indo repercutir qualquer nova notícia do governo Bolsonaro com Haddad, para ele ser o shadow, né, o shadow prime minister, o líder da oposição, naquela perspectiva de tentar consolidar a imagem dele como liderança, já que ficou muito abalado e questionado e sem nenhuma legitimidade durante o processo eleitoral, ainda mais pela maneira que ele se comportou pisando no legado Lula. E eu acho que é importante isso porque eles continuam querendo impor essa versão B, plano B, como resistência no Brasil, que está longe de ser resistência. Estão todos reunidos, esse pessoal do plano B, na Espanha, pelo menos até há pouco dia estavam. Então, Tarso Genro, Fernando Haddad, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Carol Proner, esse pessoal todo que estava no sindicato que pressionou Lula para se entregar e que falou que ele entrava no sábado para sair na quarta-feira, que ele tinha que se entregar porque senão ia ser decretado uma prisão preventiva e nem até habeas corpus, tudo mentira. Esse pessoal continua muito ativo. Então por isso que eu acho que é importante entender lá para trás, para justamente a gente poder ver os padrões, como é que eles funcionam e tentar impedir isso novamente. Mas por que você julga relevante, ainda mesmo depois desse processo eleitoral fake, discutir as sequelas do Plano B, Thaís Moia? Além de tudo que você falou, que eu concordo, só um parênteses aqui, agora o Haddad quer virar um mito, né, da esquerda, que agora ele adotou o Twitter para fazer lacrações, né, postagens à la Bolsonaro, enfim. Além de tudo que você falou,
eu percebo que o propósito de 2019 aqui para o nosso grupo, do Duplo Expresso, é pensar e reformular uma esquerda, né? E isso passa por tornar nossos olhares mais sagazes, entender que não estamos mais no momento de aceitar a palavra das lideranças partidárias como se elas fossem verdade. E durante a eleição isso ficou bastante nítido para mim, né? A gente de alguma maneira alertava que as coisas estavam ocorrendo de maneira escusa, que o Lula estava sendo abandonado, e as pessoas usavam como argumento apenas a palavra das lideranças partidárias, mesmo quando você apresentava coisas mais concretas. E a gente estava numa situação meio que mãos amarradas, porque, principalmente no segundo turno, estava numa situação de que era ou Haddad ou Bolsonaro, e a gente era acusado, qualquer tentativa de mostrar uma prova mais que abalasse mais as estruturas, a gente poderia ser acusado de estar ajudando o Bolsonaro, como recorrentemente a gente é acusado de várias coisas. Então, acho que, primeiro, né, porque eles ainda insistem, ainda querem tomar conta da oposição, e a gente sabe que, por enquanto, o PT é a coluna vertebral do que a gente tem da oposição, né, ou de uma queda, né, um flerte com a esquerda, uma oposição ao golpe. E está nítido, né? Agora eu acho que nem mais a globosfera consegue esconder. E, se eu não me engano, ontem o 247 publicou uma matéria falando da entrevista do Haddad, tentando passar um pano, mas na própria matéria escancarou que existe dois grupos dentro do PT, né? Que existe o grupo da Gleisi, que é um grupo, e o grupo do Haddad, desse povo que apoiou ele no plano B. Ô, Thaís, você está fazendo referência à entrevista dele ao El País? Sim, o 247 ontem repercutiu essa entrevista. Vou mostrar aqui na tela para quem está em casa, para você ver, só na capa você já vê bem a que veio essa entrevista. Primeiro, a escolha do veículo, né? Thaís, uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a cobrir política é que entrevista de político sempre tem um recado a passar. Nenhuma entrevista dessa é anónima, é gratuita, porque ele estava entediado, resolveu pegar o telefone e ligar. Não, ele quis passar um recado. Primeiro, a escolha do meio. O El País, para quem não sabe, né, o nosso amigo... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele, nosso amigo aí, amigo do Felipe Quintas, depois eu lembro, Roberto alguma coisa. Chama essas mídias, né, El País na Espanha, Le Monde na França, BBC na Inglaterra, no Reino Unido, chama isso de a mídia OTAN, né? Então elas são uma linha auxiliar da mídia americana que tenta se distanciar um pouquinho, se fazer demais, mas nas pautas centrais imperialistas ela está totalmente fechada. Então o El País ele é totalmente vinculado a um projeto imperialista, que inclusive tem interesses financeiros fortíssimos na Espanha, com as privatizações na América Latina. Eles são super agressivos com governos nacionalistas na América Latina. Então foram assim com Cristina Kirchner, foram com a Venezuela, sempre apoiando tentativas de golpe. Então, eu vou mostrar aqui, o Haddad ir para o El País, que é esse que apoia a derrubada, claramente, apoia a derrubada do governo Maduro. Dizer lá, Haddad, não sei o que levou, abre aspas, não sei o que levou a Gleisi a Caracas. É preciso cuidar do gesto, mas também da comunicação do gesto. Fecha aspas. E aí o Lide, ex-prefeito, diz que o ambiente na Venezuela não é democrático e faz crítica à ida da presidenta do PT à posse de Maduro. Sobre Ciro Gomes diz, você retoma o diálogo com quem quer dialogar. Eu não tive ainda a oportunidade de ler essa entrevista, nem sei se eu vou ler, assim, porque realmente eu acho que eu já sei o que ele está dizendo lá e a gente sabe o que isso significa, mas só para mostrar para o pessoal do que você está falando, Thaís. Mas você diz que a central do Plano B tentou passar um pano, mas não teve como esconder muito, Thaís. Sim, o título da reportagem era Haddad cai, só faltou usar aquele termo que o Atucci gosta de usar, né, de casca de banana. Haddad cai em Arapuca, que força a crítica à ida de Gleisi a Caracas. Daí, no meio da reportagem, eles citam que existem dois grupos dentro do PT. E, para além dessa questão partidária, que acho que a gente tem que
buscar uma superação quando a gente pensa em formular uma nova esquerda, acho que já tem cumprido um propósito bastante que eu tenho acompanhado, que eu pude rever dos programas e desde que eu tenho participado mais frequentemente, é de que você se propõe a fornecer à população ferramentas, né, para fazer essa macro leitura, para fazer essa análise macro que consegue perceber a semiótica, né, o viés das questões, o jogo marcado. E acho que é imprescindível que a gente também consiga passar ferramentas para que a base e a população que está preocupada com o que está acontecendo com a esquerda e que nos percebe refém, observar, conseguir identificar essas lutas jurídicas feitas, né? Que passa para a população como se estivesse mesmo lutando juridicamente por um propósito, só que são peças jurídicas falhas. E, Lampião, ele entrou dentro de um saco. Parece que toda vez que eu falo, eles começam a se atiçar. E se ele não parar, eu vou lá. E essa questão da candidatura do Lula, eu acho que ela é didática para a gente entender e não tem como a gente não registrar. Eu acho que a gente tem que fazer esse programa e publicar o texto, porque ela tem que ficar como um registro histórico, porque o PT ter abandonado o Lula e ter mentido para a população de que foi até o fim, isso é uma questão que não pode passar desapercebida e o tempo não pode colocar isso para baixo dos panos, né? E foi um compromisso que a gente teve de não deixar isso muito para o final do ano, para que isso também não fosse suplantado, né? Pelas festas, pelas férias. E o que eu quero apresentar aqui de maneira didática, depois de ficar explícito, né, num texto com todas as provas detalhadamente, é que tem várias questões que a gente poderia ir desde lá daquele manifesto do Haddad, mas não é isso que eu quero colocar hoje, mas eu quero especificamente mostrar como a gente tem que ficar atento aos processos, ao que é dito e ao que é feito. Como que eu percebi, vou falar um pouco, como eu percebi, para às vezes ajuda e funciona como uma dica, né, para a gente ficar atento. Thaís, só antes de você entrar no mérito, né, eu queria dizer o seguinte, esses documentos que você levantou e que você foi reunindo, é um trabalho que eu concordo totalmente com você, é de um valor histórico, fundamental para a gente saber, com fontes documentadas, como se deu aquilo que a gente chama aqui de telequete, que é aquela briga simulada, fake, para a plateia, todo mundo maquiado, pesado, com máscara, né, capa e tal. E você foi anotando isso ao longo do tempo, porque você também tinha uma posição contrária a essa articulação do Plano B, então você foi reunindo isso. Vai ser um documento histórico importantíssimo, esse artigo que você vai publicar. Algumas coisas você já mostrou ao longo do tempo e a gente estava aguardando aí você poder realmente... Acho que foi até bom você fazer isso, você esperar passar aquele calor da eleição, que o pessoal estava naquele nós ou ele, se você não está com a Haddad, você é do Bolsonaro e tal. Passou isso agora, está num segundo momento que esse pessoal quer se perpetuar na liderança do PT, e aí você publica isso. Mas eu concordo com você que tem um sentido pedagógico, político fundamental, para a gente tentar fazer com que não se repita no futuro essa pegadinha de confiar, não é só porque a pessoa tem uma ficha de filiação no Partido dos Trabalhadores. A Marina Silva também tinha, Marta Suplicy, Delcídio Amaral, Cristóvão Buarque, todo esse pessoal aí tinha ficha de filiação, né? Até o que assinou o impeachment lá, oh meu Deus, esqueci o nome dele, já faleceu inclusive. Todo esse pessoal já foi filiado um dia, então agora esse pessoal depois sai, imagina, o José Eduardo Cardoso, que saiu do governo, Thaís, falando o seguinte: eu agora quero ganhar dinheiro. Você bota aí, no Google, bota José Eduardo Cardoso ganhar dinheiro. Ele fala: olha, já fiz minha parte, agora eu quero ganhar dinheiro. Com o que ele está ganhando dinheiro agora? Que ele ganha dinheiro? Não sei. Então, faz sua exposição aí, Thaís, porque eu acho que é importantíssimo esses dados que você levantou e vai ter um suporte aqui de mídia, né? Algumas coisas você mandou para eu mostrar, você vai me indicando e eu vou mostrando as imagens. Então, acho que de uma maneira, num texto, a gente pode fazer um levantamento mais detalhado e maior. Hoje eu quero já partir do pressuposto óbvio, né, e o que de alguma maneira orientou o eleitorado petista, lulista e contra o golpe,
que era assim, o Lula tinha se colocado já antes de ser preso como candidato, e ele tinha dito várias vezes que ele era candidatíssimo, e em todas as possibilidades que a gente teve de ouvi-lo, de lê-lo, ou de uma terceira pessoa, de que ele seria candidato até o fim, de que ele iria até as últimas instâncias. Esse era um ponto, essa era a mensagem que o Lula tinha dado, e por mais que tentassem dissuadi-lo disso, ele nunca mudou. Isso fica como um pressuposto para a gente entender o que aconteceu, porque toda a estratégia que estava dada pelo Lula, e até a gente tem que ser justo com a Gleisi, que eu acho que até pelo menos a eleição e o primeiro turno ela se manteve firme nessa posição, de que era manter o Lula quanto candidato, e a estratégia desde sempre era forçar os prazos ao máximo para que a gente conseguisse estourar o dia 17 de setembro. Por que 17 de setembro? 17 de setembro é a data em que falam que é a disseminação da ONU. E nessa data não dá mais para alterar o que é colocado, os candidatos. Então seria uma fissura dentro desse script do golpe da eleição, porque desde sempre essa eleição foi colocada como uma etapa, né, para que o golpe fosse legitimado. Thaís, desculpa interromper, você tem toda a razão. Ainda há pouco, alguns minutos atrás você falava isso, nós fomos atacados e falaram que o que a gente fazia era equivalente a apoiar o Bolsonaro, ou se não, falavam até que nós éramos infiltrados apoiando o Bolsonaro, mas era exatamente isso. Porque de uma perspectiva analítica, aplicando apenas a lógica, a gente via que não tinha outro resultado possível nessa eleição, a gente falava, olha, você vai entrar para legitimar aquele discurso de que é um governo golpista, ilegítimo, que não foi eleito com esse programa, né, foi eleito com o programa da Dilma, mas aí entrou e fez a ponte para o futuro. A gente vai perder esses argumentos. Agora, se a gente tiver a candidatura do Lula, primeiro que se concorrer, a gente achava que ganhava naquele momento, nunca vamos saber. Agora, se tirarem, já entra emasculado, cortado, capado esse governo Bolsonaro. Então, a gente tinha essa noção de que era o nosso último trunfo para desgastar essa questão de ser uma eleição resolvida no tapetão. E o pessoal não, o PT voluntariamente substituiu a candidatura do Lula pelo do Haddad, inclusive, Thaís, você falava aí, né, a mentira que eles tentam perpetuar, dizendo, levamos até as últimas consequências. Colocaram isso até, eu acho uma coisa tão terrível que eles fazem, nessas cartas que eles inventam, que o Lula escreve, que não é do bilhete não, aquelas cartas quilométricas, que eu fico imaginando o pobre do Lula com um papelzinho lá, um bloquinho, escrevendo aquelas cartas enormes. Aí uma dessas que saiu no fim do ano, né, ele dizia isso, obrigado PT, ele dizia, entre aspas, tá? Ele dizia, gente, assim, obrigado ao PT por ter levado a minha candidatura até as últimas consequências. Levou nada. Primeiro que não foi ele que escreveu essa porcaria. Segundo que não levou nada, porque eles substituíram voluntariamente a candidatura, como certamente você vai falar aí, né, Thaís? Sim. Eu acho que o ponto para a gente retomar rapidamente é a mudança do prazo, que era a jurisprudência falava que a convenção partidária podia ser até dia 5 de agosto, 24 horas depois a ata tinha que ser registrada, mas o histórico era de que até o dia 15, que era o registro final, você poderia alterar o vice e as mudanças ali dos partidos e tal. Obviamente que quase nas vésperas o TSE lançou uma normativa limando isso aí, pedindo que o Lula e o PT tivessem esses 10 dias a mais para negociar uma chapa que ele não queria. Isso não é, a gente já escreveu, eu mesmo já falei, não é segredo de que o Haddad nunca foi a primeira opção dele, assim como também a Manuela não era a opção dele de vice. Porém, não era nem a segunda, Thaís, desculpa interromper de novo, não era nem a segunda nem a terceira. A gente, conversando aqui com pessoas, a gente sabia que primeiro era ele era o candidato. Se fosse para não ser, era o Jacques Wagner. Depois, ainda corria por fora Gleisi Hoffmann, e ele tentou o Ciro Gomes antes, com aquela coisa ali totalmente tutelado pelo PT jurídico, escolher quem entrava, quem saía. Você pode gostar do Ciro Gomes ou não, você pode achar que ele era um candidato ou não. Eu já falei que eu não tenho opinião formada, eu estou aberto para ver o que ele tem a oferecer. Agora, o que é fato é que o Lula
quis se entender com Ciro Gomes antes de sagrar o Haddad. Tentou isso através, o senador Requião já falou isso dele, até mesmo o próprio professor Luiz Moreira já falou aqui no ar que também, através dele, tentaram fazer essa ponte, de diversas formas. E o Ciro Gomes não aceitou isso, e eu acho até equivocado, Thaís, que o Ciro Gomes fala agora como se fosse uma questão de orgulho, que parece em política uma coisa menor. Ele fala, eu não ia me submeter àquela farsa de saber que ele não ia ser candidato e depois saber que eu ia sair. Não é isso, né? O mais importante do que isso era que o pessoal chegou para o Ciro Gomes e falou o seguinte, olha, você já, né, foi sagrado candidato na convenção do PDT. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma ata da nossa convenção do PT, colocando o Lula como candidato, você como vice. Aí, ele sendo inabilitado, você vira o cabeça da chapa e o vice é o Haddad. Aí ele falou, tá bem, muito bem. Isso vai estar escrito na ata? Não vai estar, é no fio do bigode. Você tem que acreditar que você vai abrir mão da sua candidatura no PDT, ou seja, ficar sem legenda se a gente não fizer a nossa parte, e confiar que a gente vai fazer isso e vai, né? A gente está traindo o Lula, inclusive o Lula, a quem nós devemos tudo, nós já traímos, mas pode confiar que dessa vez a gente vai cumprir o combinado e você vai ser o cabeça da chapa. Logicamente que ele não podia aceitar isso, era esperteza, mais uma vez, para eliminar um concorrente, não deixar ele sem legenda e colocar o Haddad como candidato. E o PT jurídico barrou o Ciro Gomes de encontrar com o Lula. Você pode gostar, você pode achar que o Ciro Gomes era um candidato bom ou não. Não, tudo bem, mas era o que o Lula tinha determinado. Ele mandou conversar com o Ciro Gomes através do Requião, do professor Luiz Moreira e diversas outras pessoas. Então, é só para você ver como o Haddad de fato estourar, o Haddad é o candidato do Lula. É mentira, isso foi uma construção que você não ouviu. Agora, Thaís, a gente tem que tomar cuidado, só queria pontuar antes de passar para você, o seguinte, uma coisa que o Wellington sempre coloca aqui é verdade. O Lula que entrou na prisão era um, e o Lula, se sair um dia, eu não acho que vai sair, mas se sair é outro. Então, essa questão de visita do Cardoso. Imagina se amanhã sair o Lula e deixa a gente vendido e fala, não, o Haddad sempre foi meu candidato, os maiores guerreiros que lutaram por mim são Vadir Damus e Paulo Pimenta. Por quê? A gente vê ali visita de Cardoso e tal, o Lula é uma pessoa de 80 anos, eu acho que ele resistiu bravamente até aqui, mas eu mesmo, se estivesse no lugar dele, já, assim, né, no final da prorrogação da vida, com neto, bisneto, ele já fez tanto, já foi sacrificado, já perdeu o amor da vida dele, assassinada por essas mesmas pessoas. Ele tem que sacrificar mais pessoalmente em prol de um povo que não teve a altura da luta, inclusive, vamos ser honestos, o povo brasileiro não teve a altura da luta. Então, assim, de uma certa forma, mesmo sabotado, o povo é pacificado, foi sabotado, o pessoal lá do PT falou para não ir para o sindicato, mas o fato é que o pessoal se deixou manipular. Então, uma parte de culpa a gente também tem que assumir. Então, não estivemos à altura. Ele vai se sacrificar de novo, gastar os últimos anos dele, se ele chegar a um acordo lá para resolver a questão individual dele, sem resolver a questão do Brasil, da soberania dos brasileiros, eu vou ser o último a culpar e posso dizer que possivelmente no lugar dele faria a mesma coisa. Então, qual é o acordo para ele sair? Eu não estou dizendo que ele vai aceitar o que ele aceitaria. Agora, se ele sair, o que ele tem que dizer fora? A gente tem que lembrar, Thaís, que teve pessoas aí que foram presas, perseguidas pela Lava Jato, lideranças inclusive do PT, mais de uma, que estavam presas, no contexto de 2018 foram soltas, de alguma forma fizeram gestões que favoreceram ao golpe, favoreceram a essa etapa, como você disse, pseudo-eleitoral para legitimar, e continuam soltas aí. Que acordo elas fizeram para estar soltas, entendeu? Então, eu estou dizendo, isso pode acontecer também. Então, a gente tem que só tomar cuidado de registrar isso, que eu acho importante que o Wellington fala. O Lula que entrou não é o Lula que eventualmente pode sair um dia. Se ele sair lá nos braços do povo, com revolta, pode ser que ele fale a verdade? Pode ser. Agora também, outra coisa. O Lula tem como filho dele o partido. Ele nunca vai falar uma coisa que provocaria uma cisão do partido. Então, é muito difícil um dia o Lula sair, mesmo que ele não faça acordo, é muito difícil ele sair e falar o plano B foi uma conspiração para me trair, o Vadir Damus e o Paulo Pimenta venderam meu pescoço, negociaram com a Lava Jato, com o Eduardo Cunha. É impossível. A gente nunca vai ouvir esse discurso da boca do Lula. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque, embora essas cartas que atribuem a ele sejam fake, se um dia alguém conseguir lá entrevistar, ele não vai falar o que a gente sabe que é verdade. A gente tem que estar preparado para isso, Thaís Moia. Sim, e tem que ficar também, agora, nesse momento, até para não ser anacrônica, a gente tem que entender de uma maneira analítica mesmo o processo, para não ser de novo massa de manobra, né, para esses golpes internos, como foi. Porque boa parte da militância seguiu cegamente essa questão do plano B, porque
foi manipulado e conduzido como se fosse uma decisão do Lula, né? E como se de fato a promessa de que iriam até o fim foi mesmo cumprida, como eu vou demonstrar que não, e como isso a gente pode mostrar diversas redes disso. Primeiro ponto desse dia 5 e 6 é o seguinte: poucas pessoas sabem, e acho que isso tem que ficar registrado historicamente, é de que Gleisi foi proibida de ser advogada de Lula. E isso tem uma repercussão enorme, por quê? Porque ela não pode visitá-lo de segunda a sexta. Ela só pode visitá-lo durante as 2 horas de quinta-feira e dividir com a família, os amigos e demais pessoas. No mesmo processo em que foi indeferido a procuração de advogada da Gleisi, foi também deferido do Damus, porém ele encaminhou para o TRF4 e o Gebran Neto autorizou o Damus para ser advogado. Então, Damus, desde quase sempre, pode falar com Lula abertamente, Gleisi não. Curiosamente, quando chegou o recurso da Gleisi, ficou tão chato a questão dessa questão do Damus poder que o recurso cita o Damus, mas fala assim, embora seja muito parecido, a gente não vai dar. É praticamente isso. Eu vou colocar o documento no texto para vocês observarem as incongruências de o que isso significa. Resumindo, ao contrário do que é dito, do que é feito parecer, o Lula está sendo cerceado do contato. Quem ele pode conversar e quem ele não pode conversar do partido. E na eleição e nesse processo de candidatura isso ficou bastante evidente. Ela saiu na quinta-feira, dia 3, seguindo orientações mais radicais e dizendo que o Lula tinha dado aval de que o PT não cumpriria a normativa do TSE e de que não lançaria o vice e que assumiria os custos de mandar de registrar o vice somente no dia 15. Misteriosamente, isso deixou de sair da boca e tal, e no dia 4, que sai na ata, dia 4 e 5, é aquela chapa triplex, né? Então, ali a gente já vê uma confusão do que no dia 3, na quinta-feira, foi acordado com Lula, foi dito, está gravado, tem o vídeo, e do que foi depois definido no dia 6. Aí, o que mais me chocou foi quando eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí, que foi quando eu comecei a avançar mais nos documentos, foi assistindo o julgamento do TSE no dia 31, que também já foi super acelerado, né, porque o Barroso fez um milagre de ler durante a madrugada 180 páginas e escrever dezenas de páginas de um juízo, né, de um voto, que a gente já sabe dessa história. A questão aqui não é ficar mostrando o que o golpe que a gente entende, né, o grupo do golpe que a gente já sabe fez, porque isso aí está mastigado, está dado. O que eu acho importante a gente ver como identificar células dentro do que a gente entende pelo nosso grupo de esquerda que agem em conjunto com os objetivos do golpe, que foi o que aconteceu nesse tribunal. Simplesmente a defesa do que seria do Lula, mas que ficou evidente que era uma defesa do plano B e do Haddad, que inclusive ele assinou essa contestação e essa peça jurídica, abriu mão de um prazo que poderia ser de no mínimo 5 até 10 dias. Né? Isso é tão grave, mas tão grave, que se fosse apenas os 5 dias da dilação probatória, isso faria o quê? Naquele dia 31, o julgamento seria suspenso, abririam-se 5 dias corridos, seria o julgamento no dia 6, os votos, né, como ocorreu, acabaria certamente no dia 7 de madrugada. O prazo, por lei, que foi dado pelo Barroso de 10 dias para substituição, seria no dia 18, entre 17 e 18, dependendo do horário que terminasse e que fosse os embaixos. Então, foi gravíssimo ter saído de uma peça jurídica do que foi chamado de defesa do Lula. Isso prova
que houve um boicote da candidatura do Lula. E eu queria que você mostrasse, Rômulo, daquelas fotos que eu te mandei, que é tão sórdido que tem uma nota prévia no documento que foi apresentado ao TSE. E... Você sabe qual página, Thaís? Eu estou mostrando aqui pro pessoal em casa. A Thaís mandou um print screen da peça. É a página 3 que começa, nota prévia. É a primeira página, a segunda aqui. Agora a terceira, razões de nota defesa, prévia. Nota pois prévia. Não, pode falar. Daí, fala assim, desde antes da formalização do pedido de registro do ex-presidente Lula, há especulações, algumas sutis, outras nem tanto, sugerindo uma atuação tumultuada dos advogados da defesa. A ideia seria atrasar a decisão final do processo de registro a partir de chicanas processuais. Mas era exatamente esse o objetivo desde o início, porque estamos sob um golpe e precisávamos agir de maneira sagaz para estender os prazos o máximo possível para que Lula estivesse na urna e se tornasse um problema maior, gigantesco, muito mais difícil do golpe lidar. Porém, aqui a defesa fez uma gentleman do judiciário, daí não haverá chincana alguma por parte da defesa. Naquilo que pode ser considerado o único incidente no processo de registro, a intimação para cumprimentar uma certidão, houve atendimento no mesmo dia pela defesa, sendo que poderia ser 3 dias, ou seja, mais 2 dias aí que a defesa comeu. Aqui, em contestação, a defesa não articula nenhum pedido de produção de prova, faculdade do artigo 5º. Só aqui foram 5 dias que Lula perdeu. Também não se cogita qualquer exceção processual dilatória para distender o processo como assim? Como uma suspeição, por exemplo. Não houve e não haverá requerimento de diligências previstas no segundo parágrafo do mesmo. Artigo, acho que é parágrafo. É isso? Não sei. A propósito, foram os impugnantes que requereram a produção de provas e diligências. Daí ele vai citando aqui o Alexandre Frota e tal. Os impugnantes queriam mais dias de apresentação de prova e a defesa falou que entende que todas as provas requeridas são inúteis. Protelariam injustificadamente a decisão e, por boa medida de profilaxia processual, devem ser indeferidas. Não há necessidade de dilação probatória, apenas a juntada dos documentos que acompanham a defesa e serve para demonstrar a exceção substancial direta, que era a liminar da ONU, que colocaram. A única providência que se cogita é a manifestação das partes sobre a exceção substancial e direta. Ele fala, ele diz aqui que foram 17, que eles poderiam ter pedido mais tempo, porque foram, mas que eles não vão pedir. O número de impugnações poderia autorizar, portanto, um eventual pedido para dilatar o prazo de contestação. A defesa abdica do pedido em atenção à celeridade necessária. Celeridade do quê? Se estava todo mundo querendo que o processo fosse até dia 17. Isso aqui é a prova cabal de que a defesa foi a defesa do Haddad, foi a defesa do Plano B e um boicote à candidatura do Lula. Isso aqui está assinado. Daí, se você puder ir na última página que eu te mandei, eu acho que aqui já está mais do que mostrado, né? O diagnóstico do comportamento da defesa até aqui desarticula a injustificada insinuação de chicana e aponta para um prognóstico a seguir. A defesa do ex-presidente, apesar de algumas injustas insinuações iniciais, será sempre estritamente técnica. Mais uma vez, não bastou o impeachment, não bastou aquela defesa sem vergonha do Zé Cardoso, de estar sob um golpe, de estar num processo político e estritamente se defender de maneira técnica, de estar de novo usando aqui essa desculpa. Daí o que é mais chocante é que quem assinou esse absurdo, está mostrando, Rômulo, aí? Está no ar. Um dos 4 principais advogados aí, Fernando Haddad. Inclusive, Thaís, é importante essa pontuação que você coloca, né? O Fernando Haddad era considerado chefe da defesa administrativa eleitoral do presidente Lula, junto com o Eugênio Aragão, que era o advogado da coligação. A gente não pode menosprezar o papel dele. Inclusive, outro batom da cueca, Thaís, aí eu faço uma sugestão para você colocar no seu artigo, é aquela coletiva quebra-queixo que o Aragão dá
quando ele sai do julgamento do TSE para os jornalistas numa tarde lá em Brasília, depois eu te mando o link até, em que ele fala, olha gente, é isso, o TSE decidiu isso, mas tem que ter um tempo para a gente fazer o PT, né, a base do PT entubar a substituição, então assim, totalmente, falando, ele era o mediador entre o golpe e a base do PT, né, se colocando. Então, eu já até baixei esse vídeo. Batom na cueca esse, e outra questão, a gente não pode confundir essa defesa que é era o Luiz Fernando Casagrande Pereira, que até teve aqui no programa, um cara sensacional, mas tem que admitir que ali ele estava trabalhando pelo Haddad e não pelo Lula, que era o otorgante da procuração, o Eugênio Aragão e o próprio Fernando Haddad, que era o principal beneficiário da derrota do seu cliente. Daí a Thaís mostrou, assinando a peça, em que ele dizia, olha, eu abro mão do prazo para deixar o Lula mais como candidato, eu não quero diligência, não quero produção de prova, não quero nada. Abrindo, ele, que era o principal beneficiário da derrota, abrindo mão de benefícios do cliente dele. Então, assim, realmente, conflito de interesse terrível, né, Thaís? Sim. Daí tem um vídeo aí do YouTube que eu acho que é também fundamental que os personagens vejam, para que a gente exercite o nosso olhar e a nossa sagacidade, porque foi nesse momento aí do vídeo, no meio do julgamento, que eu falei, tem alguma coisa errada aí. Porque depois do voto do Barroso, o Barroso tinha barrado tudo. Não vai poder candidatar, não vai ter campanha eleitoral, vai ficar 10 dias sem, até vocês substituírem. Daí o Haddad entrou em desespero, né? A defesa do Haddad, quero dizer. Porque eles estavam contando que o Haddad poderia aparecer, que a campanha dele, extraoficialmente, já iniciaria no dia seguinte. Então, daí o advogado entrou com requerimento, e aí vocês vão ver no vídeo, que a Rosa Weber coloca em questão. E ela estava super contrariada, pelo menos no telecast, de que ela achava que tinha que ter os 5 dias. Para ela, o julgamento não seria naquele dia, seria no dia 6. Se você puder colocar, que eu acho que é também histórico isso, e as pessoas precisam ver e divulgar, porque quando a gente fala que houve um boicote, as pessoas não acreditam. Então, a gente às vezes tem que colocar para que isso nos ensine, e que a próxima vez que eles tentarem, como eles ainda tentam, né, fingem que estão, de fato, cumprindo as promessas, mas eles estão fazendo peças jurídicas, encenações, jogos de encenação, só para fingir que estão cumprindo, mas, na verdade, estão fazendo um jogo escuso. Muito bem, Thaís. Tá aí, tá passando? Aqui eu tô num delay aqui. O vídeo, você está falando? É o YouTube, mas o vídeo é longo, não tem como a gente botar não, que são 20 minutos, não, né? Sim, mas pelo menos A gente vai colocar, a gente vai colocar certamente isso no programa, na descrição do programa a gente vai colocar esse vídeo. Quem quiser buscar, tá no canal da própria Thaís Moia. Ela se publicou isso quando? Ontem? Hoje, acabei né? de subir para que fosse fácil para você, depois eu te dou o arquivo, você põe Tá. No canal do DS, se você quiser. Colocamos, certamente. Mas tem trechos assim, incríveis, porque o Fachin ele defende, ele fala, eu acho que eu estou pronto para votar, inclusive meu voto vai mostrar por que eu divido do Barroso, mas eu também entendo que é um termo complexo e a gente pode... É um processo complexo que eu espero os 5 dias ou o que for necessário. Daí o advogado do Haddad, que era para ser do Lula, foi interferir e falou, não, eu não estou pedindo 5 dias, não estou pedindo alegações, eu estou só pedindo 48 horas. E, fica evidente, chega a ser constrangedor a insistência da defesa do plano B para que não corresse os 5 dias e não corresse o risco do Lula ir para a urna. Fica evidente. Ele fala, não. Daí o Fachin dá uma bronca, né? No advogado fala para a Rosa Weber, olha, é o seguinte, se for para a gente cumprir, que cumpra a norma. Agora, não existe isso da gente fazer 48 horas. A gente não é Congresso, a gente não legisla, não faz a legislação, ou a gente cumpre ou não cumpre, né? Daí, a Rosa Weber também queria esperar, suspender e tal. Ela coloca para todos os juízes lá, e os juízes falam que o argumento dos juízes era assim, a própria defesa do impugnado está abrindo mão. Abriu mão na peça, falou que os impugnantes não deveriam pedir os dias,
não tem porquê, assim, eu não vejo motivo. Se a própria defesa abriu mão, a gente vamos fazer hoje. E a Rosa Weber no final falou, olha, ela ainda fala assim, o tempo, a justiça tem seu tempo. E quando a gente atropela o tempo da justiça, a gente estabelece uma insegurança jurídica. E ela falou, eu quero registrar que eu preferia que esse julgamento não acontecesse hoje e que ele acontecesse no dia 6, ou no máximo na terça, né, que era o absurdo das 48 horas. Ela registrou isso, obviamente que deve ser um telecast, como diz você, mas está lá e é vergonhoso, porque quem conduziu, quem assinou, né, quem deixou o batom na cueca, lá foi a própria defesa do Plano B, que fingiu para a militância, para os eleitores, de que era a defesa do Lula. Um absurdo. Daí o que a gente sabe, o resultado disso é que cancelaram ali. No final, o advogado insiste naquela questão de colocar o Haddad na campanha política. Ele nem cogita uma mudança, ele já começa falando assim que ele estava vencido, que ele ia cumprir, que o PT ia cumprir na primeira hora, que já devia estar pronto os vídeos, porque ele prometeu ali que os vídeos da campanha já seriam substituídos e bababá. E daí, assim, misteriosamente, o telecast, né, o jogo de cena, os juízes, o Barroso fica comovido com o pedido do Haddad, e numa sala fechada eles decidem que o Haddad vai poder, sim, fazer parte da campanha televisiva. Ô, Thaís, essa questão aí que você coloca... Fico até exaltada. É muito importante. Eu assisti aquele julgamento ao vivo, você também. Quem vê o julgamento, e talvez o público em geral não consiga, né? Mas quem tem algum conhecimento de direito, você nem é advogada, mas você fez muita pesquisa, então por isso você tem... vê claramente que o jogo ali estava marcado e a defesa, entre aspas, estava com aquela assim, me ajuda a te ajudar. Então, assim, eu preciso que você dê uma decisão nos termos que eu preciso para ir lá para a base e seguir enganando eles, dizendo que eu tentei, mas que agora é Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então, vamos combinar aqui uma coisa entre a gente. Então, era uma negociação. Aquele julgamento era uma negociação. Você via claramente a defesa do Plano B, né, capitaneada até assinado, de papel passado pelo Fernando Haddad, com os ministros decidindo como melhor convencer o PT a não chamar o blefe da eleição, dizer, não, vamos manter o Lula até o fim, vamos esvaziar essa eleição. Era assim, como engrupir, como enganar o pessoal da base e fazer isso. E aquela hora eu estava falando, né, que é preciso registrar os nomes da defesa, não falei do Eugênio Aragão, do Fernando Haddad e do Luciano Casagrande Pereira, que podiam estar, talvez fosse legítimo, mas eles tinham que admitir que eles estavam sendo candidatos, os advogados do Fernando Haddad, do Plano B. Então, o próprio Fernando Haddad estava advogando em causa própria, e não por quem otorgou a procuração, que era o presidente Lula e até o Partido dos Trabalhadores. O Aragão era advogado da coligação, né, junto com o PCdoB. Agora, eu faço distinção, por que eu preciso marcar esses nomes? Porque não há que se confundir essa defesa na Justiça Eleitoral com a defesa criminal que é feita pelo Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira, que, inclusive, a gente já diversas vezes já criticamos algumas posturas, alguns episódios, algumas maneiras que eles tiveram entendimento que deveria ser encaminhada à defesa do Lula, notadamente naquela questão do passaporte. A gente ali realmente fez uma crítica mais pesada, ou até de algumas outras coisas, porque a gente entende que nessa defesa também criminal é praticamente inútil seguir essa pegada tecnicista, porque é um julgamento político. Então a gente acha que, na verdade, a defesa devia ser uma peça política. Respeitamos opiniões diversas, mas, de qualquer forma, essa pegada técnica não deu frutos, né? Então, a política ia dar frutos. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, sim, mas nesse caso específico da candidatura, eu não gostei da atitude do Zanin, da equipe dele, porque a postura seguinte foi no dia 31, na segunda, 3 de setembro, o Zanin meio que fez parte desse jogo de encenação, a meu ver. Não sei o que você... Eu não sei, Thaís, sinceramente, eu porque não sei. Porque eles entraram... teve essa questão, isso eles que você está falando tá certo. Eles entraram com recurso no STF, colocando assim, o Fachin votou a favor do Lula, então vamos colocar ele na parede e falar para ele suspender o resultado do TRF4 e liberar a
a candidatura. Foi divulgado isso pela mídia, né, mais esquerdista, como assim, agora, se ele não aceitar, está provado que a gente está tentando até o fim, e não foi. Porém, essa peça, ela estava de início contaminada. Nenhum juiz, podia ser aquele lá, o Favreto, que tentou a liminar para liberar. Não dava, porque ela incidiu num campo criminal em que a liminar da ONU já dizia no seu próprio texto que não podia interferir. Então, assim, Thaís, era uma peça sem braço. Contradisse. Era uma peça João sem braço, né? Louca. Você faz muito bem você lembrar disso. Tem mais um episódio também fora isso. Eu achei que era a esse que você ia fazer referência. Mas teve isso de naquela semana. Teve 2 recursos, né? Um recurso foi para o TSE, para Rosa Weber. O outro recurso foi para o Fachin. E isso que a Thaís está falando é fundamental. Eles estavam atrás da manchete. Para poder colocar na blogosfera dizendo acabou, negado o recurso do Lula. Para dizer, tentamos até as últimas consequências. Quando era mentira. Então, de fato, você lembrou bem, naquela oportunidade, a equipe da Defesa Criminal, então o Zanin e a Valesca fizeram uma peça João Sem Braço. Eu faço. Foi uma luta jurídica. Não foi a única em que eles pedem. Pois é, em que eles pedem. Pode ser fake ou falta de noção. Aí você vê o que é pior, né? Ou falta de noção ou fake. Mas não dá para acreditar, né? Uma peça para o Fachin. O Fachin, que era o ministro que cuida da parte criminal da Lava Jato, falou o seguinte: olha só, teve a liminar da ONU, então agora eu quero que o Lula seja solto e pare de sofrer as consequências do processo criminal. Quando a peça da ONU falava, o escopo dessa liminar é apenas o processo eleitoral, não é para soltar ele. Aí vai pedir, solte ele com base na liminar da ONU. João sem braço ou então fake, como tá aventando a hipótese a Thaís, para conseguir a manchete colocar. Acabou. Aí o outro recurso foi para Rosa Weber, em que sequer tinha chegado o processo. Foi a outra. Aí a defesa eleitoral, você vê aí que realmente parece um combinadinho. A defesa eleitoral faz o recurso, aí a Rosa Weber fala, mas no STF, fala, mas eu acho que foi a Rosa Weber ou foi o Celso de Mello, não lembro agora. Celso de Mello. Foi o Celso de Mello, né? Ele fala assim, mas eu sequer recebi da presidência do TSE, da Rosa Weber, o recurso, como é que eu vou julgar? Aí, em vez de falar isso, que era um recurso João sem braço da defesa, fala, não, acabou, né? Celso de Mello negou o recurso do Lula. Quando eles estavam mandando peças imprestáveis, propositalmente, peças viciadas, apenas para conseguir a manchete, acabou, e poder colocar na central do plano B. Então isso que você está tentando é importante, Thaís. Só mais uma coisa, eu ia falar, você colocou aí, né, essa questão se o Zanin e a Valesca estão em alguma forma tocando de ouvido com esse pessoal da defesa eleitoral. Teve aquela questão, aí eu acho mais grave, inclusive a gente publicou uma crítica pesada aqui no Duplo Expresso, a atuação deles com relação a isso. Quando eles fizeram aquele recurso poucos meses ou semanas antes disso, ao Fachin, como é que era a história? Falando que oh meu Deus, era algo que ele pedindo para julgar a elegibilidade do Lula antecipadamente. Você lembra disso? Agora os termos eu não me lembro, mas é um artigo publicado aqui no Duplo Expresso. Tiveram que voltar atrás. Eu vou procurar. A nossa crítica foi pesada, inclusive, né? O pessoal veio falar com a gente. Não dá para mudar aí, porque eles estão falando tal. Porque realmente, mas ali era pertinente. Tanto assim que eles desistiram do recurso. Mas eles tinham dado a desculpa para o Fachin poder, antes do TSE, dizer o Lula é inelegível. Então, assim, muito complicado, realmente. Aí eu não sei, mais uma vez, eu não vou julgar. É falta de noção, ou então é parte do telequete, eu nunca vou saber a verdade, mas é importante que quem está nos assistindo esteja bem informado para saber que, de fato, agora, isso é importante, essa questão da defesa aí. Tem disso aí que eu vou me expor, mas eu acho importante porque eu estou aqui com a minha proposta, como eu disse, é dar ferramentas para que essa nossa nova esquerda e a militância dela saiba identificar essas tramóias. Então, quando saiu essas manchetes falando das liminares, falando que o Fachin estava se contradizendo e prejudicando o Lula, e que o Celso de Mello também tinha negado o recurso, tinha acabado, eu entrei em contato com o editor do 247, tenho prova disso, eu falei, está muito estranho isso, eu falei, essa defesa não está defendendo o Lula, né? Ou é uma grande armação completa. Eu cheguei a escrever um texto falando dessa coisa do Fachin e daí eles me enrolaram um dia inteiro, não queriam publicar porque lá eles têm uma política de não falar mal da defesa do Lula, porque a defesa do Lula passa informações de primeira mão e blá blá blá. Daí eu escrevi o texto ficou de molho o dia inteiro, daí no meio do outro dia
do dia teve o ataque ao Bolsonaro e daí foi aquela desculpa, ai, nossa, mudou a pauta, mudou a agenda e não sei o quê, e não publicaram. E depois eu questionei de novo, eu falei, eu não concordo com o que está sendo feito, estão boicotando a candidatura do Lula foi boicotada e está sendo divulgada como se tivesse sido até o final. O editor me disse, com todas as letras, de que não sabia se tinha sido uma armação, mas se tivesse sido feita mesmo, que ele achava ótimo, porque não podia ser de outra maneira ficar sem candidato. Então, assim, existe mesmo um conluio, né, que vai de mídia, não é só o golpe, né, que tem esse sistema, tem o mini golpinho aqui, o mini... Daí, eu acho, outra coisa que eu acho é que são também as penas da pinça, Thaís. Eu queria mostrar já aqui para quem quiser resgatar essa história. Foi esse artigo aqui publicado originalmente em 5 de agosto. Aqui, ó, Plano B, degola de Lula combinada por amigos com a STF e o fim do Brasil. E aqui a gente trata daquela peça em que eles autorizavam, né, davam a chance para o Fachin dizer, antes mesmo do pronunciamento do TSE, que o Lula estava inelegível. Então, quem quiser conferir aqui, resgatar essa história, você vê aí que a gente colocou aqui todos os advogados. Ó, tem o Batóquio, tem o Luiz Fernando Casagrande Pereira, o Eugênio Aragão, o próprio Zanin, a Carmen Lúcia e o Fachin aqui. De fato, aqui, Thaís Moia, a gente não passa pano para ninguém. Quando tem que criticar, a gente critica. E, inclusive, os comentaristas são totalmente livres para criticar o que eles acham que tem que criticar. Prossiga aí, concluindo. E a outra questão que eu acho que foi escandalosa, e eu faço questão de colocar aqui mesmo como registro histórico, e para nos colocar para o Duplo Expresso também como instituição e as nossas biografias, do Wellington, Rômulo, cada um com a nossa biografia, que a gente é acusado, mas a gente está mostrando aqui coisas inquestionáveis, né, de armação e de como a candidatura foi boicotada, literalmente. E no dia 10, a ONU colocou uma outra liminar, que endossava a questão, colocava a STF numa situação ainda pior. A liminar dizia e reforçava que o Lula teria que ser candidato e que ele tinha que participar da campanha de maneira equânime. O que aconteceu? O PT ignorou. Eu tenho os prints disso. A página do Lula publicou de 1 em 1 hora. A página do Haddad não falou uma vírgula, a página da Gleisi não falou uma vírgula, do PT não falou uma vírgula. O único grande, né, cacique, liderança, a única liderança do PT que falou alguma coisa foi o Lindbergh, que postou um vídeo lá feliz da decisão. Por quê? Porque no dia 10 já estava quase fechando, né, provavelmente a documentação da Haddad já estava toda pronta ali para ser engatilhada, porque no dia 11 que teve a nossa eleição verdadeira, né? Como a gente já chegou à conclusão aqui no Duplo Expresso, que a eleição de 2018 ocorreu no dia 11 de setembro. Foi a grande tragédia, a consumação ali. Então, fica como mais uma prova a armação. Por quê? Porque divulgar a liminar da ONU naquela altura desmobilizaria toda a narrativa que eles estavam fazendo com esse grande jogo de cena, inclusive com o TSE, né, os ministros e tal. A militância ia ficar de novo esperançosa, ia, né, usar o termo broxar a candidatura do Haddad. Então o que eles fizeram? Ignoraram, não contaram. Ô, Thaís, eu concordo com você, mas aí que aquela dúvida que eu falo às vezes de falta de noção, eu estava no Telecat com relação ao lado da defesa criminal, por quê? Você lembra muito bem disso, a candidatura da Haddad ela foi sagrada numa terça-feira. Na segunda-feira, na véspera, o Zanin, a Valesca e o Jeffrey, né, o advogado aqui fora, conseguiram uma reafirmação da liminar. Então eles requentaram aquela notícia na véspera. Se eles estivessem ali num esquema arrumadinho, não teria por que eles tentarem dar publicidade. Não teve muita, porque a blogosfera se fechou em consórcio para abafar, como você está falando, a questão da liminar da ONU, mas a defesa criminal conseguiu aquela reafirmação na véspera que foi extremamente prejudicial para o que eles estavam planejando para o dia seguinte, que era sagrar o Fernando Haddad de candidato. Eu te confesso, honestamente, eu não sei se é atrapalhada, se é falta de noção, se é dubiedade, eu não sei. Agora, é preciso registrar aí essas contradições, né? Sim, e isso se coloca ainda mais em concursos públicos, de que eles não tinham nenhum objetivo. Para concluir, não tinham nenhum objetivo de levar essa candidatura a sério, é de que eles sequer esperaram os recursos acabarem. O Zanin entrou com outro recurso mostrando essa liminar. O PT decidiu pela substituição antes de ser julgado. Celso de Mello só votou
porque o processo do TSE já tinha chegado para ele, depois que a ata do PT, da executiva, já tinha sido registrada e a definição da substituição tinha sido colocada, ou seja, do início ao fim, o PT não levou os recursos até o fim, pelo contrário, manipulou, distorceu, mentiu, dissimulou de que estava levando a candidatura do Lula a sério, né? Isso, eu trago aqui a minha conclusão, também ressaltando que o Haddad gravou vídeos chorando de que não ia abandonar o Lula, de que ia defendê-lo até o fim e de não sei o quê. Foi só ir para o segundo turno que ele não era mais Lula. E agora alguém viu o Haddad, ele é advogado, ninguém sabe nem se ele continua advogado do Lula, porque ele não fala mais nada, ele não questiona a eleição, pelo contrário, ele era advogado do Lula e falou que ia ser advogado do Lula até o final, a eleição acabou, não deu 20 minutos, ele estava lá admitindo a derrota e no outro dia desejou boa sorte para o Bolsonaro. Isso é o advogado do Lula que ele prometeu que ia ser até o final. Então, que eu acho que essa demonstração aqui que eu trouxe de uma maneira analítica, né, assim, do Lula, como vocês bem colocaram, agora é uma ressalva de que é um senhor de 70 anos e a gente não sabe um refém, como que ele vai se colocar. Sequestrado, Thaís, um refém sequestrado. Sim, mas o que importa para a gente aqui é observar esse processo de maneira que nos eduque e que a gente não caia mais nessas dissimulações e, principalmente, olhe para esse grupo do Haddad e do Plano B com os olhos que precisam ser colocados. De quê? De que eles são dissimulados, sabe? E se quiser me processar, vai ter que enfrentar essas provas aqui, porque eles dissimularam, eles boicotaram a candidatura do Lula e fizeram da militância do eleitorado lulista e petista de bobo. E eles, a sorte é que metade do eleitorado do Lula não caiu nessa história, assim, a sorte entre aspas, né? Mas o carisma do Haddad é tão ridículo que nem com toda essa encenação ele conseguiu acatar e receber os votos totais do Lula. Então, eu acho que isso aqui fica como um registro. Ninguém mais na esquerda, a militância do PT, os dirigentes, as comissões, os diretórios do PT, não tem mais desculpa de dizer assim, não, levar até o fim, não tem uma ala antilulista, não tem uma ala no PT que quer capitular, que quer ser uma esquerda consentida, uma oposição... Não, está aqui provado, sabe, que sirva para a nossa lição, para isso não se repetir, e principalmente que sirva para expulsarmos essa turma da nossa esquerda e da nossa oposição. Exato. Porque quem fez um negócio desse no momento crítico do país, sabe, que só pensou em si mesmo, né, no jogo, vai saber o que vai ganhar, né, pelo jeito está achando que vai ser o líder da oposição. No que depender de mim, e espero que, né, das pessoas que se tornem conscientes do que foi feito, não vai ser. Thaís, você tem toda a razão, e é o que você falou, além do papel do registro histórico, é o papel pedagógico para o futuro, porque como a gente ressaltou aqui, esse grupo está ativíssimo aqui em viagens, reunindo fora, mencionei todo mundo que está aqui, Haddad, Tarso Genro, Dilma Rousseff, Cardoso, Carol Prone, todos esses que enganaram o Lula no sindicato, estão com esse projeto de consolidar o golpinho que eles deram dentro do PT na eleição, então é importante a gente ter isso em mente. E aí, para fechar, Thaís, você tinha me mandado dois sites, dois links para eu mostrar como é essa manipulação. A gente estava falando aqui como que essa defesa, pseudo-defesa eleitoral do Lula, jogava junto com a justiça para conseguir a manchete que eles queriam vender para a base, para dizer, fizemos tudo, acabou, olha o golpe, como o golpe é malvado, o golpe negou o recurso do Lula, então eles precisavam da manchete. Aí você vê a diferença de tratamento, tá? Eu tinha mandado esses links aqui, eu vou mostrar. Primeiro, no Conjur, né, no Consultor Jurídico, que é um site dedicado ao campo do direito, e fala, daquele recurso sem noção, então esse que a Thaís mostrava que esse sim é assinado pela defesa criminal do Zanin e da Valesca Teixeira, e pedindo, né, que soltasse o Lula com base no parecer da ONU. E aí a gente já falou, o parecer da ONU era estritamente eleitoral, não tinha que se falar em nada penal. E aí o Fachin apenas disse isso, ele indeferiu, ele falou, não, tem um recurso não, mas eles só precisavam disso, indeferiu, negou o recurso, acabou, aquela coisa Galvão Bueno, acabou, eles queriam isso, né? Então assim, aí tá lá, no Conjuro eles falam, o parecer da ONU sobre Lula não incide na esfera criminal, diz Fachin.
perfeito o tratamento. Esse é o tratamento que tinha que ser dado. Aí qual é o tratamento lá na central do plano B? Vamos lá, ó. Fachin contradiz seu voto no TSE e nega a candidatura de Lula no STF. É brincadeira. Por tudo que a Thaís explicou aí, isso é uma manipulação e eles precisavam, né, o plano B, e a central do plano B, portanto, precisavam dessa manchete, tudo ali combinado, defesa e tal, para entrar para poder justificar isso, tentar fazer a base do PT entubar essa troca que foi, mais uma vez, como dizia a Thaís, voluntária. Thaís, eu espero que as pessoas aprendam, a gente fica na expectativa aí da publicação do seu artigo, como a gente falou, tem um grande valor de registro histórico, mas também, oxalá, pedagógico para o futuro, Thaís Moia. E eu peço, né, que a audiência aqui, os pressionautas, mostre para a militância, mostre para as lideranças e cobrem por que essa contestação que foi encaminhada ao TSE abriu mão de 5 a 10 dias, que impediu que o nome do Lula estivesse na urna. Imagina o caos que seria e como seria importante para a nossa resistência, né? Poderíamos ter derrubado o golpe se o nome do Lula estivesse na urna. Sabe, o PT tem que responder, o Haddad tem que responder por esse documento que ele assinou. Isso aí precisa ser questionado. Não dá para a gente agora ficar capitulando, já foi. Não, isso aí precisa ser respondido. Sabe? Só antes de encerrar, Wellington, vou passar para você a palavra, é o seguinte, você aí, Thaís, aventou, né, que o Haddad fez isso aí, vendeu de repente a alma para ser o líder da oposição, tem ambições pessoais também, mas ele, no caso dele especificamente, eu não posso dizer isso, mas vários do entorno aí desse PT jurídico têm rabo preso. São reféns também de dossiê. Então, muitos deles vêm atuando ao lado do golpe para sabotar o Lula desde o início. E aí que eu tenho que lembrar, obviamente, do caso de documentos e denúncias que a gente levantou aqui no Duplo Expresso, em que fomos atacados por membros do PT quando a gente tentava ajudar o Lula contra a Lava Jato, porque esse pessoal estava acertado com o outro lado. Eu falo aqui nomeadamente o Paulo Pimenta e o Vadir Damuso, que fizeram acordo com o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro para excluir as denúncias do Tacla Duran do relatório da CPMI. E essa é a primeira. E depois teve a questão do documento que a gente conseguiu, os dois tentaram detonar. Então tem pessoas que há muito tempo já estavam negociando com o lado de lá. Aí você sabe, é para ganhar alguma coisa? É para deixar de perder, não exporem os esqueletos que ele tem no armário? Não sei. Alguns a gente sabe, né? Tá aí, aliás, o Brasil agora todo sabe do caixinha unificado suprapartidário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que muito incomodou o Vadir Damuso quando nós publicamos a esse respeito. Então, alguns rabos presos, a gente até sabe o que é, informações em off que a gente tem não checadas também sobre outras pessoas, que a gente está trabalhando, aí tem outras frentes, aí novidades para o futuro, mas enfim, a gente até sabe. Agora, o que mais que negociar? De repente ganhar alguma coisa? Agora, o Haddad era só isso que ele queria mesmo, ficar como líder da oposição e direitizar o PT, fazer a tal daquela reforma, daquele manifesto dele, modernizar o PT, para ele sair da obsolescência, deixar de ser um partido popular e virar esse simulacro de social-democracia dos entreguistas da Europa, tipo Tony Blair, etc. Não sei qual é a dele. O que eu sei, Thaís, é que durante a campanha, ontem a gente falou muito sobre isso aqui, essa questão dos rabos presos, como eles são determinantes, que ninguém chega incólume a uma posição de liderança nas instituições brasileiras sem ter rabo preso, que o pessoal quer guardar uma faca no pescoço. O Haddad, durante a campanha, naquele momento que o pessoal ainda alimentava a ilusão de que ele pudesse chegar à presidência, teve gente já indo levantar até aspectos da vida privada dele na Universidade de São Paulo, lá no INSPER, não sei o que tal, indo ver a questão, enfim, não vou falar aqui o que é, mas teve gente indo atrás, porque eles já querem preparar, qualquer pessoa que tenha a perspectiva de chegar ao poder, eles preparam o dossiê. Então, é importante que a gente tenha em mente isso. Você está falando, a motivação dele pode ser liderança da oposição, ele sempre quis desde criança ser presidente, alguma coisa assim, e vende a mãe para fazer isso? Pode até ser, mas pode ser também que já seja chantageado também. O que a gente sabe, Thaís, e aí para concluir, eu acho importantíssimo a gente lembrar disso, é que há um áudio do Bolsonaro pedindo doação para essa questão do lançamento de mensagens em massa do WhatsApp. O PT tem, pelo menos o Haddad tinha esse áudio, a Folha de São Paulo tinha esse áudio, e eles tomaram a decisão, nas 2 semanas anteriores ao segundo turno, de enterrar esse áudio. O que foi negociado para eles enterrarem? Aí agora fica essa coisa ridícula de ontem o Haddad tuitar, e agora só que o WhatsApp vai fazer alguma coisa contra fake news. O Haddad tem o áudio, a gente publicou aqui prova de pessoas representantes da campanha falando, não, a gente tem o áudio sim do Bolsonaro pedindo caixa 2, mas a gente vai guardar para usar depois no processo do TSE. Mais um telequete. Eles sabiam que aquele era o momento de usar politicamente aquilo, inclusive para permitir que o PT não reconhecesse o resultado da eleição.
Se tivesse a derrota e o Haddad tivesse denunciado na semana anterior, falando, olha, tem isso aqui, foi com caixa 2, ele nunca poderia ter feito aquele tweet desejando boa sorte, Thaís. Era por isso que eles enterraram. Eles negociaram de alguma forma para ele poder assumir a derrota e desejar aquela boa sorte e dar esse banho de legitimidade a quem entrava pelas urnas. Então, o jogo é muito pesado, o jogo tem muitos interesses aí, e mais uma vez eu acho importante esse esclarecimento que você faz aqui, para a gente não ser massa de manobra de ninguém. A gente tem que tomar decisões informadas. Esse é o nosso papel aqui, por isso eu agradeço imensamente você ter feito esse registro histórico e aguardamos, como eu falei, com ansiedade o seu artigo, Thaís Moia. É isso aí, ouvimos o comentário da Thaís Moia, que é socióloga e que trouxe aqui uma espécie de síntese de tudo que aconteceu nesses momentos decisivos, onde seria lançada a candidatura de Lula, na expectativa do lulismo, mas que foi derrotada internamente pelo PT jurídico, que hoje quer se colocar como a esquerda brasileira. Então, quando dizemos aqui que não temos esquerda, a Thaís aí traz com documentos e com retrospectiva bastante detalhada uma prova concreta de um dos elementos para que possamos dizer isso sem medo. Obrigado, Thaís, um grande abraço para você e até a próxima semana. Eu que agradeço, até semana que vem, e reforço aí que o PT precisa responder por tudo isso que foi apresentado hoje. É isso aí. E o militante do PT tem que ser menos apaixonado por símbolos e mais apaixonado pela causa, porque é isso que transforma. Essa idolatria a símbolos e nomes tem prejudicado demais a nossa resistência. Tem sido ridículo, inclusive. Rômulus Maia, o programa vai terminando. Eu quero agradecer mais uma vez a você por mais um programa, ao York pelo esforço redobrado hoje, está sozinho aí na produção, e quero agradecer especialmente a você que está assistindo por ter compartilhado, curtido, convidado amigos, ajudado no compartilhamento do programa. Daqui a pouquinho tem o Drops, que é o resumo desse programa, e amanhã às 6 da manhã a gente volta com mais um programa Duplo Expresso, inclusive com estreia de comentarista aqui na nossa página. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por hoje e até amanhã.